A viagem de hoje começa na cidade litorânea de Biarritz, frequentada pela aristocracia europeia e por celebridades. Em direção às montanhas, a jornada segue os passos dos peregrinos até a extraordinária cidade de Lourdes, um dos lugares mais sagrados para os católicos. A região dos Pirineus abriga uma área com cultura, hábitos e tradições próprias, onde um grupo religioso medieval, os cátaros, se refugiou da cruzada católica travada contra ele. No alto da cordilheira fica o Forno Solar de Odeyô, um centro de pesquisas sobre energia solar. A jornada termina no Mediterrâneo, onde fica a extraordinária Fortaleza de Sals, uma antiga base estratégica vital construída pelo maior engenheiro militar da época. No Golfo da Biscaia, na costa atlântica dos Pirineus, fica a cidade litorânea de Biarritz. Hoje, ela é um destino de férias, mas no passado foi um importante porto baleeiro. A geografia das praias permitia que os baleeiros bascos levassem as presas até a areia, onde eram fatiadas e seu óleo e sua carne eram vendidos. A cidade só ganhou popularidade entre os turistas após a visita de Napoleão III e sua esposa espanhola, a Imperatriz Eugênia, no século XIX. Eles mandaram construir muitos prédios de destaque na cidade, inclusive este, o Hotel du Palais. Desde então, a cidade recebeu muitas celebridades, da Rainha Vitória a Frank Sinatra. Construído em 1834, o farol de Biarritz tem mais de 73 metros de altura. Ele ainda é o ponto mais alto da cidade. O farol marca o limite entre as praias de areia de Land e o litoral rochoso do País Basco. Para o visitante que se aventurar a subir seus 258 degraus, o farol oferece vistas deslumbrantes da costa. Ali perto fica a famosa Roche Ronde, uma referência local. Por mais tentador que seja para os nadadores, subir na rocha, até mesmo com o mar muito calmo, é expressamente proibido. O lugar foi declarado santuário de aves aquáticas. Esta é a Roche de la Vierge, a Rocha da Virgem. Daqui, os visitantes podem apreciar os Pirineus espanhóis do outro lado da baía. No alto da rocha, há uma estátua da Virgem Maria. Ela foi colocada lá por baleeiros que teriam sido salvos de um naufrágio por uma luz milagrosa vinda do rochedo. A ponte que liga o rochedo à costa teria sido projetada por Gustave Eiffel. Ao longo do litoral, é possível ver as ondas que são a chave do sucesso mais recente desta região: o surf. Biarritz é o berço do esporte na França. Tudo começou quando um famoso surfista californiano visitou a cidade em 1956 e ficou impressionado com a qualidade das ondas. Isso se deve ao formato de funil do Golfo da Biscaia, que atrai as ondas que chegam do Atlântico e fazem a alegria dos surfistas. Deixando o litoral para trás, a viagem segue em direção ao sopé dos Pirineus.
É aqui que mora um dos habitantes mais agourentos da região, o abutre folveiro. Essa ave magnífica, com até 3 metros de envergadura, vive nesta região há milênios. Mas nos últimos anos, sua população e popularidade vêm sendo ameaçadas. Em 2013, num incidente terrível, abutres atacaram o corpo de uma montanhista que havia morrido após cair numa ribanceira. Desde então, eles são chamados de ave do diabo. Mas a salvação fica ali perto, no Santuário de Lourdes, um dos locais mais importantes para os católicos. Todo ano, mais de 5 milhões de peregrinos vêm de todo o mundo para rezar e beber a água sagrada de Lourdes, que teria poderes curativos. A cidade fica num vale circundado por 3 picos. Este, com suas 3 cruzes, é o Petit Gers. Até o século XIX, Lourdes era uma cidade mercantil comum. Mas em 1858, Bernadette Soubirous, de 14 anos, começou a ver aparições da Virgem Maria numa gruta nos arredores da cidade. Durante uma dessas aparições, uma fonte subterrânea com poderes curativos foi revelada. O Santuário de Nossa Senhora foi construído no local. E é para cá que se dirigem todos os peregrinos. Hoje, o santuário reúne 22 igrejas e ocupa 52 hectares. Ele também oferece acomodação para peregrinos doentes e seus cuidadores. Muitos deles chegam pelo aeroporto Tarbes-Aussin de Lourdes. Embora seja uma pista de pouso regional, ela é longa o suficiente para receber a maioria das aeronaves modernas, inclusive jatos de passageiros como o Boeing 747. Por seu único terminal, passam mais de 400 mil passageiros e peregrinos todo ano. A jornada segue pelas montanhas até atingir o vilarejo medieval de Saint-Bertrand-de-Comminges. O destaque aqui é a Catedral dos Pirineus. Esta construção imponente começou a ser erguida no século XI por Bertrand, um cavaleiro local que lutou nas cruzadas. Quando voltou para casa, ele foi ordenado padre e começou a trabalhar na construção. Depois da sua morte, ele foi santificado. Curiosamente, há um crocodilo empalhado na catedral. Reza a lenda que São Bertrand o matou com o poder da oração. Mas o mais provável é que ele tenha sido trazido do Egito por um cavaleiro ou um peregrino. Hoje, o animal está pendurado numa parede, afastando os maus espíritos. A viagem continua pelos Pirineus até perto da fronteira com a Espanha. Mais antigas do que os Alpes, essas montanhas vão do Atlântico ao Mediterrâneo, criando uma fronteira natural entre a França e a Espanha. Mas por muito tempo, os povos destas montanhas mantiveram seus costumes e dialetos próprios: catalão, basco, occitânico e aragonês.
Quando a Europa moderna começou a tomar forma na Idade Média, muitos desses povos foram perseguidos e suas culturas foram reprimidas. A região era um campo de batalha entre a França e a Espanha, que disputavam poder. A fronteira só foi formalmente definida em 1659 com o Tratado dos Pirineus. A próxima parada é a incrível cidade de Foix. Na Idade Média, ela era uma importante capital regional. Construída às margens do rio Ariège, Foix teve que se defender muitas vezes. Até hoje, o destaque é um imponente castelo medieval erguido sobre um contraforte no meio da cidade. Construído no início do século XI, a fortaleza conta com torres de 30 metros de altura, oferecendo aos visitantes vistas panorâmicas da cidade. Foi aqui que os cátaros, um grupo cristão do século XI, se refugiaram durante a cruzada da Igreja Católica contra eles. O líder dos cruzados, Simão de Montfort, cercou o castelo e disse: "Vou derreter a rocha como banha e fritar seu mestre nela." Mas havia um velho ditado sobre Foix: "O castelo é tão forte que se defende sozinho, sem homens." Mais adiante, cravado nos Pirineus, há um forte militar do século XVII ainda ativo. É a cidadela de Montlouis. 1.600 metros acima do nível do mar, é a cidade fortificada mais alta da França. Foi construída no século XVII por Vauban, o engenheiro militar mais brilhante da época. O rei Luís XIV ordenou a construção do forte para proteger as novas fronteiras da França após o Tratado dos Pirineus. Os muros grossos e fortificados e o fosso seco criam um formato de estrela que permite a defesa em todas as direções. Ele é considerado um triunfo da engenharia militar. Ao longo de sua história, o Montlouis se manteve ativo e até hoje serve ao exército francês. Aqui, os soldados usam de forma moderna essa construção do século XVII. É possível ver um recruta treinando numa simulação de combate. Deixando o poderio militar da cidadela para trás, a próxima parada é mais moderna. Este é o forno solar de Odeyot, construído em 1969 para pesquisar a energia do Sol. Os Pirineus estão entre os lugares mais ensolarados do mundo, o que torna este o local perfeito para testar o potencial de novas tecnologias. O complexo é formado por 10.000 espelhos individuais, que cobrem uma área de cerca de 2.000 metros quadrados. Os espelhos ficam inclinados para refletir e direcionar a luz do Sol para este espelho parabólico gigantesco, tão alto quanto o Arco do Triunfo. Os raios do Sol são capazes de aquecer uma área do tamanho de uma bola de futebol até 3.500 graus centígrados. Cerca de metade da temperatura do centro da Terra. O local é usado para estudar o comportamento de materiais aquecidos a altas temperaturas. Ali perto, a central Temis foi projetada para gerar eletricidade a partir da energia solar.
Ela conta com 201 espelhos chamados helióstatos. Eles podem ser inclinados para refletir a luz solar em direção a uma torre de 105 metros de altura. Construída em 1979, a torre está desativada. Mas há planos de reativar o local como centro de pesquisa e desenvolvimento de energia solar. Agora, a paisagem dos Pirineus começa a ficar mais selvagem. E perto do cume do pico mais alto da região, fica o extraordinário Castelo de Quéribus. Construído no século X, Quéribus é um dos 5 castelos construídos estrategicamente para defender a fronteira da França com a Espanha. Eles são conhecidos como os 5 filhos de Carcassonne. Quando a fronteira foi deslocada em 1659, o castelo foi abandonado. Aqui também há vestígios dos cátaros, muitos dos quais fugiram para cá. O lugar também é conhecido por ser um dos castelos cátaros. Os cátaros pregavam o pacifismo, a igualdade para as mulheres e a tolerância religiosa. Eles foram brutalmente perseguidos pelo Papa Inocêncio III durante a Cruzada Albigense. A campanha durou 2 gerações e teria feito 1 milhão de vítimas fatais. Neste castelo, em 1255, os cátaros resistiram pela última vez. Perto dali ficam as ruínas de outro famoso castelo, o de Paderne. Construído sobre um afloramento calcário, o primeiro registro desta fortificação data do ano de 1026. O castelo pertenceu a nobres locais antes de passar para as mãos da Igreja Católica, que o controlou até o final do século XVIII. Hoje só restam ruínas. Abandonado, ele se deteriora ano após ano. Este é o vilarejo de Cucugnan, considerado um dos mais bonitos e pitorescos da França. O moinho de Homer foi construído em 1692 e totalmente restaurado em 2003. Agora já é possível comprar pães e bolos na padaria ao lado do moinho novamente. Delícias feitas com a farinha fresca produzida no local. Perto dali fica o castelo de Perpertuis, outro dos 5 filhos de Carcassonne. Ele foi construído no século XI e, sendo o maior e mais bem conservado de todos, é chamado de Carcassonne Celestial. A construção tem 4 partes: o pátio baixo, a torre antiga, o pátio principal e a torre de Saint-Jordi mais recente. O castelo é considerado o projeto de engenharia militar mais importante dos Pirineus. Escavações arqueológicas recentes demonstraram que o local foi ocupado desde o Império Romano. Hoje, por volta de 100 mil turistas vêm a Perpertuis aproveitar suas vistas deslumbrantes. O castelo também recebe exibições de falcoaria e um festival medieval anual, que dura 2 dias e conta até com cavaleiros em armaduras. Um pouco mais adiante, fica outro dos 5 filhos de Carcassonne, o Castelo de Termes.
Em 1201, ele abrigou cátaros locais e foi sitiado por Simão de Montfort. O castelo resistiu por meses, até que, depois de um verão muito seco, a água acabou e os cátaros anunciaram sua rendição. Mas naquela noite, uma tempestade encheu os tanques de água do castelo, e quando os cruzados avançaram para invadi-lo, os defensores os repeliram com uma chuva de flechas. A viagem chega ao belo vilarejo de Villers-Rouge-Termene com seu imponente castelo. Um pentágono irregular, ele tem torres redondas em 4 pontas e um portão secreto para a fuga na quinta. O castelo pertencia aos bispos locais até ser ocupado por Simão de Montfort e doado a um de seus cruzados em 1210. Este não era um dos castelos cátaros, mas foi aqui que o último homem santo cátaro conhecido, Guillaume Bélibaste, foi queimado vivo por heresia. Hoje, o castelo de Villers-Rouge-Termene está aberto à visitação e, no verão, oferece banquetes medievais para os turistas. Ali perto, colhedores de uvas trabalham nos famosos vinhedos de Corbière. Muitas dessas videiras foram plantadas por monges beneditinos que precisavam de vinho para a missa. O solo dos Pirineus é rico em argila e calcário, o que dá aos vinhos da região um sabor singular. Eles são valorizados no mundo todo. Com vista para alguns desses vinhedos, fica o último dos 5 filhos de Carcassonne, o Castelo de Aguilar. Seu nome quer dizer águia em latim, e ele fica no alto de uma colina da planície de Touchant. O castelo tem 2 camadas de muralhas de defesa, ambas em formato hexagonal. O prédio interno contava com 2 torres, uma sobre a outra. A residência do dono do castelo acima e os aposentos dos guardas abaixo. Ele era propriedade de Raymond de Terme, o senhor feudal de grande parte da região. Em 1201, o local foi invadido por Simão de Montfort, que prendeu Raymond de Terme numa masmorra. O castelo depois passou a ser propriedade do rei da França. Hoje ele está aberto ao público e pode ser visitado em passeios guiados a pé, de bicicleta ou, para os mais corajosos, a cavalo. A viagem de hoje termina na magnífica fortaleza de Saus. Após cruzar os Pirineus, chega-se ao Mediterrâneo. Esta fortaleza foi construída pelo povo da região, os catalães, no final do século XV, como proteção contra a França. O projeto é um bom exemplo da época em que castelos medievais começaram a se parecer com fortalezas modernas. Os muros de até 9 metros de espessura foram construídos para suportar balas de canhão de metal e eram capazes de abrigar uma guarnição de 1.500 homens e 300 cavalos. O forte foi tomado pela França em 1642 e continuou nas mãos dos franceses desde então. Hoje, o monumento recebe mais de 100.000 visitantes por ano. Esta fortaleza, na qual a arquitetura medieval encontra a engenharia moderna e onde as influências francesas e espanholas se misturam, é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.